CondoCast, o podcast do seu condomínio. Olá pessoal, bem-vindos ao episódio número 18 do CondoCast, o podcast do seu condomínio. Eu sou a Carla e estou aqui com a Dani, Olga e Ali para falarmos sobre uma dúvida que surgiu de um seguidor que envolve forma de rateio. E a dúvida é a seguinte: esse seguidor, ele mandou para nós a dúvida porque foi a seguinte situação: ele recebeu um artigo de um advogado, que esse advogado estava comentando uma decisão do STJ. E aí, essa decisão estava alegando que a forma de divisão de rateio não seria o certo fazer por fração ideal e sim por unidades. E aí, a dúvida que surgiu foi a seguinte: e agora? Eu tenho que alterar aqui no meu condomínio, já que houve essa decisão do STJ e já que esse advogado está comentando essa questão, nós temos que realmente é ilegal agora, então, essa forma de divisão de rateio. E aí foi essa questão que, resumidamente, para não estender muito, porque foi o artigo e a dúvida tudo junto. Não, né, gente? Eu até abri esse link, que ela mandou o link com a decisão, fui ler a decisão e era para aquele condomínio em específico essa decisão, né? Porque o que o nosso código diz? Depois a Olga explica lá, ou até a gente chegar nesse inciso, né? Então ele fala que são deveres do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Então, o que aconteceu nesse caso? O condomínio tinha uma previsão distinta, contrária ao código na sua convenção. Então, o STJ entendeu que aplica-se a convenção do condomínio e não o Código Civil. Mas isso não quer dizer que vai generalizar e todos os condomínios devem aplicar da seguinte forma: o que vale é a fração ideal, salvo previsão contrária na convenção, né? Então, acho que eles não leram a decisão, só leram a ementa e mandaram. Isso às vezes é o problema das manchetes, né? Porque a manchete vai resumir numa frase e com impacto uma decisão. Então, agora condomínio é por unidade, né? E aí a gente já se apavora. Mas o que a Dani comentou é porque antes de a gente ter o Código de 2002... todas as questões de condomínio estavam baseadas na lei do condomínio, que é lá de 64. E ela já previa a alteração ou a possibilidade da convenção alterar o rateio que não seja por fração ideal. Quando a gente tem o Código de 2002, que começou a vigir em 2003, né, já fez 20 anos agora em 2022, não tinha essa ressalva no artigo 1336. Então, por um tempo, até vir uma lei em 2004 que reintroduziu essa ressalva, realmente os condomínios tinham que seguir por fração ideal, né? Foi bem conturbado no momento. Mas para ver como realmente é importante a gente ter mais de uma forma de fazer o rateio, a própria alteração legislativa veio em 2004 já possibilitando de novo que seja, então, por fração ideal ou como estipular a convenção, né? Sim. E a gente às vezes podia falar o que é rateio, né, Ali? Porque é uma palavra que às vezes confunde. Até para complementar, acho que é importante explicar também o que é a fração ideal, que muita gente pode se confundir. Então, a fração ideal é ali a proporção da tua unidade ali autônoma em relação ao todo do condomínio. Então, o que isso quer dizer? Qual que é a grande problemática nessa questão? Se você mora na cobertura, a tua fração ideal, por exemplo, vai ser muito maior do que quem mora num apartamento que é bem menor ali embaixo. O padrão, por exemplo, um apartamento de 2 quartos vai ser uma fração maior do que um de 1 quarto e por aí vai. Então, em regra, a lei fala que quem tem uma fração maior paga mais pelo condomínio. Então, é aí que entra a grande questão, porque muitos apartamentos grandes tinham toda aquela briga, e eu concordo até, que não é porque você tem um apartamento maior que você tem que pagar uma despesa maior do elevador ou dos funcionários ou da manutenção da parte comum do condomínio, porque mesmo o teu apartamento sendo maior, você vai usar da mesma forma que um outro condomínio vai usar as partes comuns, né? Então, aí que entra até a questão do que é o rateio. O rateio seriam a soma de todas as despesas ali do condomínio, seja de manutenção, seja de funcionário, seja de pagamento de verba trabalhista, são vários, tudo que envolve de custas do condomínio, de gastos do condomínio, isso é dividido pelas frações ideais do condomínio. Se a convenção hoje a tua convenção estiver estipulando que
não é pela fração ideal e é pelo número de unidades, aí todo mundo vai pagar o mesmo valor de taxa condominial. E geralmente quem reclama é o pessoal da cobertura. O pessoal da cobertura. Então, isso, óbvio que essa decisão é uma brecha. Então, assim, já eles estão começando a entender que é possível, sim, ser por unidade e não por fração ideal. Mas se está previsto na convenção. Se estiver previsto na convenção. Então, eu já vi decisão que falava assim, que o condomínio, a justiça ratificou a decisão do condomínio, que quem tinha cobertura, na verdade o segundo andar da cobertura era praticamente uma varanda, né, uma grande área descoberta, pagava, então, por unidade, mais 10%, como uma contribuição a mais, mas não realmente, se fosse só por fração ideal, o dobro, porque tem o dobro de área. Tem uma correlação de apartamentos grandes ter mais moradores, mais gastos, até um limite. Mas chega um momento que a gente tem quase um enriquecimento ali, né? Ou um empobrecimento, não em questões assim, financeiras de cada um, mas realmente assim, uma desigualdade em quem tem uma área maior, mas não representa que tem o dobro de moradores, o dobro de uso do elevador e tudo mais. E é legal o código passar para o condomínio essa possibilidade. Então, no código é por fração ideal. Mas caso aquele condomínio queira fazer diferente, pode através da convenção. Depois, claro, se estiver de uma outra forma na convenção e quiserem alterar, eles também podem cumprir nos quórums ali para isso. E as leis, elas cada vez mais estão sinalizando até o que as decisões judiciais sinalizam, né? Normalmente, o que os juízes querem saber é o que os condôminos decidiram sobre o assunto, o que a convenção está falando. Porque eles realmente entendem que o que foi decidido pelos condôminos é ali a soberano, decisão, é soberano. Tanto que o código é claro, né? A regra é essa, salvo uma regra distinta prevista na convenção, que foi o que aconteceu nesse caso. A convenção daquele condomínio modificava essa forma de rateio e foi aplicado como estava na convenção. Por unidade, desculpa, Carla, mas por unidade facilita muito se a gente pensar, às vezes, um condomínio, né, num prédio, que a gente tem uma variação muito pequena na fração ideal de um apartamento para o outro, mesmo de uma sala comercial para outra, e aí na hora da votação de assembleia, a gente por unidade facilita muito mais, né? Então, ali se é uma questão de porcentagem mínima, 5%, ali 10%, eu acho que é bem-vinda a votação por unidade. Outras situações que daí a gente tem, às vezes, até prédios que, como a gente falou, tem apartamento garden, tem outro duplex, né? E outros mais simples, que realmente até muda a quantidade de morador, a fração ideal, no meu caso, eu acho que é bem-vinda. Eu penso, assim, que para se encaminhar para um final, nunca vai existir um critério ultra justo ali na régua, ali de deixa eu ver... Pô, se eu moro sozinha no meu apartamento, é óbvio que eu vou usar menos elevador do que alguém que faz home office. Que eu saio de casa cedo, eu volto à noite e não vai ter essa conta assim de, então minha unidade não sei o quê. Não, vai sempre existir ali um que vai sair ganhando ou perdendo e é isso aí, né? Não vai ter um critério super... Não pode ser a ferro e fogo, né? Se não falar divisão da água, mas eu nem tomo tanto banho, a pessoa já se entrega, né? Começa já a declarar seus hábitos. Então tem, acho que um critério que seja o mais equânime possível, mas sabendo que a realidade sempre é mais complexa, né? Com certeza. Exatamente. Então é isso, pessoal. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio. Você acabou de ouvir CondoCast, o podcast do seu condomínio. Envie suas sugestões e nos siga nas redes sociais.